Da Cidade do Galo para a Toca da Raposa, para conversar com Maria Cláudia Bonucci, porque a gente vai falar dessa viagem do Cruzeiro. O Cruzeiro já embarca hoje, né, Bonucci? E o Leonardo Jardim vai ter que mexer no time. Muito boa tarde, Bonucci. Pois é, Marcela, vai ter que fazer pelo menos uma mudança, né, na equipe. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Isso porque o meio-campista Lucas Romero levou o terceiro cartão amarelo, então vai ter que cumprir suspensão. Como opções ali para o setor, ele tem o Wallace, tem o Matheus Henrique, tem o Eduardo. O último treino em que ele deve definir quem vai ser o substituto de fato é logo mais às 3 horas da tarde aqui na Toca da Raposa. Agora, fora, né, o Romero, o Jardim deve ir de força máxima nessa partida, uma vez que o Cruzeiro tem a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. O Palmeiras já entrou em campo, tropeçou, está com 70 pontos. O Cruzeiro vem logo atrás com 68, ou seja, se vencer, passa o Palmeiras e fica ainda a 4 pontos do Flamengo, faltando 2 rodadas, ou seja, com 6 pontos a serem disputados. Então, mantém também, em caso de vitória, a possibilidade de título. Bom, depois do treino, dessa tarde aqui no CT, os jogadores vão permanecer por aqui, eles jantam aqui na Toca da Raposa e embarcam às 8 horas da noite para a capital cearense. A previsão de chegada por lá por volta das 11 horas da noite. Só para reforçar, né, a partir da manhã no Castelão, como você disse, às 9 da noite, Marcelo. Boa, valeu, Bonucci. Será que o Cruzeiro vai com força máxima ou já poupa pensando na Copa do Brasil? A gente vai descobrir amanhã, 9 da noite, jogo com transmissão do Premier. Valeu, Bonucci. Ontem, galera, rolou um duelo de tricolores. Participante aqui da bancada, né? Porque quem tem coisas importantes ainda em 2026 é o Cruzeirão Cabuloso, né? Vamos falar do Cruzeiro então, Diogão. A ficha técnica da partida do Cruzeiro, essa sim, está disponível aí com a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio. E aí tem os auxiliares, o VAR também. Deu ruim? Não, porque eu tô zoando aqui, falando que o Fael vai passar raiva, mas a arbitragem... a arbitragem como um todo nesse Campeonato Brasileiro, e aí eu vou incluir o Cruzeiro, o Atlético, todo mundo, exceto um pouquinho o Palmeiras aí, que foi muito beneficiado, prejudicou demais. Mas assim, de verdade, o jogo contra o Ceará, no turno do Campeonato Brasileiro, o problema do Cruzeiro não foi a arbitragem, foi futebol. Faltou bola para o Cruzeiro. Inclusive, tem algumas derrotas que doem na torcida do Cruzeiro ao longo desse brasileiro. E essa do Ceará é uma delas, porque o Cruzeiro estava num momento excelente. E aí teve uma partida irreconhecível, né? Acabou perdendo. E a gente não pode perder esse jogo contra o Ceará. Gente, 3 vitórias do Cruzeiro, 2 empates do Flamengo, que o Senhor abençoe. O Wilton Pereira Sampaio, o irmão do Sávio, eu falei que ele não era apto de Série A. Mandaram ele para a 3ª divisão, o jogo do Paysandu em Volta Redonda, ele expulsou o jogador e deixou o jogador ser substituído. E o Sávio é pior do que ele. Então você vê, o Sávio é pior do que um árbitro que não consegue apitar a 3ª divisão. Eita, nós agora vamos já aproveitar para a gente pensar nesses placares. Pode rodar a vinheta aí da Tramela kto.bet.br para a gente já tentar especular, Ronaldão, esses resultados. Eu vou começar com você para Fortaleza e Atlético, lembrando que é um jogo atrasado da 35ª rodada, a 36ª foi adiantada, seria o Bragantino, né, Fábio? Mesmo Fortaleza não estando em boa colocação na competição, vai lotar o Castelão e vai depenar o galinho do Fael por 2-1. Vai, com certeza. Inclusive, nós vamos mostrar, o pessoal da diretoria do Fortaleza fez promoção, vai dar ingresso para ver como o Cruzeiro vai encarar o Ceará. Faltando 3 jogos para o fim do Brasileiro, o torcedor celeste vive um misto de dúvida e pingo de esperança. Ainda dá para sonhar com o título? Nós vamos depender muito do Flamengo perder, porque o Flamengo não pode ganhar nada, ele tem que perder e empatar tudo. Amanhã o Cruzeiro enfrenta o Ceará no Castelão e pode assumir a vice-liderança. Com o tropeço dos rivais, a Raposa pode chegar a 71 pontos. Lucas Romero levou o 3º cartão amarelo e será desfalque. E Fabrício Bruno, William e Gabigol estão pendurados. Com certeza que vai haver algumas trocas, um deles é o Romero, que o Romero está com o 3º amarelo. Depois podemos trocar mais um ou outro jogador, mas com certeza queremos continuar a manter o ritmo também, que é importante. A gente não pode deixar cair o ritmo agora e esperar pela Copa do Brasil. A Raposa não perde há 10 jogos e com uma combinação de resultados ainda tem 1,3% de chances de levantar a 5ª taça do Brasileirão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
Eu acho isso muito pequeno, né? Porque o Palmeiras está acima, o Flamengo também. Muito difícil deles perderem os jogos, mas eu acredito sim que o Cruzeiro vai ser campeão. O importante desse jogo contra o Ceará, eu ainda estou na dúvida o que o Leonardo Jardim vai fazer, porque ele falou ali de rodar elenco, mas ainda faltam 3 jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Esse aí é o último jogo, né? A derrota do Cruzeiro pro Ceará, né, E Diogo? foi doída, porque olha o Mineirão como é que estava, lotado, e eu destaquei aqui no começo do programa que nesse momento, né, o Cruzeiro vivia uma excelente fase no Campeonato Brasileiro e essa derrota foi muito amarga. Pelo momento, pela falta de futebol que o Cruzeiro teve, foi uma partida irreconhecível do Cruzeiro no Mineirão. A gente espera, né, que fora de casa, contra o Fortaleza, e o Cruzeiro é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma postura similar com o que a gente teve no último jogo do Corinthians, né, com o Cruzeiro que toma as rédeas do jogo, o Ceará não vive um bom momento ali. Foi loucura esse gol ali, né? Meu Deus do céu, que entregada, né? O Ceará não vive um bom momento, tá ali com 42 pontos. Vamos ver se o Jardim vai com força total. A única substituição, né, o Romero, como ele já falou ali, o Romero está suspenso por 3 cartões. E aí fica a dúvida, né, se ele vai colocar o Wallace ou quem será o outro jogador da posição. Mas estou confiante sim na vitória do Cruzeiro contra o Ceará. E detalhe, tá, Bel? O poder de decisão do Campeonato Brasileiro está na mão do Ceará. O Ceará pega Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, Ceará, você que decide o campeão. E o Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, sempre ignorou o pessoal lá de cima. Então vem para Minas, traz o título aqui para nós, dá uma colaborada, depois você engrossa lá para cima deles. O menino tá cheio de argumentos. Esse é o Ultra Vi, Leozinho. E agora vamos colocar imagens de treino do Cruzeiro, Miltinho, para o Diogo se posicionar aqui, para ele escalar a equipe celeste que enfrenta o Ceará no final de semana. Amanhã, né, Bebel? 9 horas da noite, Cruzeiro em campo, fora de casa. E eu confesso que, de verdade, eu estou um pouco na dúvida, assim, em relação ao que o Jardim vai aprontar. Eu acredito que ele ainda vá com força máxima amanhã contra o Ceará, porque o Cruzeiro ainda tem chance de título. Tá? Então, se, por exemplo, o Cruzeiro ganha do Ceará e o Flamengo ganha do Ceará na próxima rodada, porque é o próximo adversário, e não tem chance mais de título, aí acredito que ele vai descansar mais a galera. Mas, até então, imagino um Cruzeiro com força máxima. A baixa seria ali do Romero, né, que tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso. E aí fica a dúvida de quem entra aí no lugar do Romero. A gente colocou o Wallace aqui, mas vai entender a cabeça do Leonardo Jardim. Pode ser o Wallace, pode ser um Japa, pode ser o Matheus Henrique, até o próprio Eduardo, né, que voltou de lesão. Tem pouco tempo, de resto, sem mistério, mesmo Cruzeiro comandado aqui por Matheus Pereira e o Caio Jorge. Eu quero aproveitar aqui, Bel, rapidinho, fazer um convite para a galera que está ligada aqui no Alterosa Esporte, porque dia 14 de dezembro tem Corinthians e Cruzeiro valendo vaga na final da Copa do Brasil e a gente vai fazer um mega evento. Quem quiser estar presente, vamos ter música ao vivo, o melhor do sertanejo e do pagode antes e depois do jogo. Já entra aí no Simpla, digita lá a Arena Cruzeiro Esportes e garanta o seu ingresso. Vamos fazer um evento top e eu quero a Alterosa lá, tá cobrindo a matéria igual ano passado, que foi muito legal. Ô, Ronaldo, enquanto o Diogo volta pro lugar dele, o pessoal pediu pra gente encerrar essa sexta-feira com bom humor pra mostrar o momento em que o jogador no futebol solidário do Brinco de Ouro, que ajuda o Natal da criançada, o jogador pentelha o treinador para entrar, o que que acontece? E na sequência também, né, gente do nosso elenco aí fazendo bonito para não falar outra coisa lá no jogo. Até que enfim. Vira! Deixa eu só deixar. Dois técnicos. Quero ver agora jogar, então. Reclamar, sabe. Miguel é pra descansar, né, Rodrigo? Você vai descansar. Que golpe. Miguel é purinho. Se levantar a copa com esse braço lá. O Rodney do Brinco de Ouro pediu pro Léo para entrar, lesionou o ombro, mas olha o que o Tripa vai arrumar, Ronaldo. Nossa, meu Deus. Queixo na nuca. Esse que era o lance. Nunca vi queixo na nuca. Nossa. Se fosse futebol americano, ele ia Que conseguir. loucura, gente. Se fosse futebol americano, dava certo. Aí ele brincou com o Dadá O Maravilha. Leozinho era vendedor de água? Lembrando que domingo tem muito mais, porque tem jogo, né? Tem futebol solidário aí pra gente arrecadar o dinheiro pra criançada e fazer um Natal bonito pra todo mundo. Mas agora a gente se despede. Tá chegando aí o Alterosa Alerta.